Aqui, ó, tá. Já pegou o link? Então, mas eu quero o link. Você não tá naquele grupo, né? Você vai compartilhar o seu WhatsApp. Que nada, a gente já fez. Suri, me dá seu número aí que eu vou te mandar o link. Já foi, Ah, já? já vai indo. Obrigadinho. Bom, deixa eu sair. Pessoal, boa noite. Nós vamos dar início, então, a mais um cronograma dos nossos estudos do curso de Estudos Filosóficos da AEFOS. O tema do nosso estudo de hoje é acerca do pensamento platônico, que é a filosofia de Platão. Mas antes de iniciar os nossos estudos, as nossas reflexões da noite de hoje, nós damos boas-vindas a todos os presentes, aos demais amigos, amigas que nos assistem pelo meio virtual, através de nossa página no Facebook, da AEFOS, que todos sejam bem-vindos a esse momento, a esse encontro, a esse momento de estudo, de reflexões, que é base fundamental da nossa doutrina. Portanto, o elemento filosófico, a reflexão filosófica, a riqueza do pensamento filosófico, que nos baseia, nos fundamenta e nos permite possibilidades de reflexões pelo prisma da lógica, numa coerência que ultrapassa a nossa compreensão e nos leva a reflexões em maiores profundidades.
Nós iniciaremos o nosso estudo, então, nesse momento, pedindo todo o amparo, toda a ajuda da equipe amiga que nos assessora, que bondosamente nos ampara nessa caminhada. E que todos nós que nos encontramos unidos nesta causa, neste exato momento, possamos elevar o nosso pensamento à suprema energia cósmica universal, à concepção de Deus, o pensamento, a ideia de Deus tal como você o concebe, pedindo assim que possamos ser envolvidos em fluidos balsâmicos e salutares, ampliando nossa capacidade imediata de cognição, os irmanados com consciências muito mais elevadas que as nossas, pela circunstância de uma trajetória evolutiva, somos gratos por este amparo, por esta assistência, por esta força amiga. E abrindo uma parte, aleatoriamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos foi ofertado por leitura aqui, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E àquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Esta passagem está presente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi extraída de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Portanto, é nesta passagem, com esta reflexão, é com esta tônica, que nós iniciamos a nossa noite de estudo, a nossa noite de reflexões, todos juntos, nesta força vibracional que nos envolve e nos sustenta. Abro apenas um ponto a esta passagem que nos chegou, inevitavelmente, o acaso já não faz sentido aqui, quando nós sabemos e falamos e admitimos inteligências maiores que nos amparam, quando a própria expressão nos é apresentada. Não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Pois bem, a própria passagem de Mateus, ela nos é apresentada pelo viés da lógica. Vosso Pai lhes dá os bens verdadeiros. E isso automaticamente nos vincula a pensarmos em Platão, quando este pensador da antiguidade grega, que daremos início a essa reflexão historicamente daqui a pouquinho, quando ele promove uma dicotomia, portanto, a partir do que é verdadeiro e daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, ou ainda, vale dizer, aquilo que é apenas uma imagem, apenas um simulacro, que não é, portanto, uma realidade. E o que seriam, portanto, bens verdadeiros? Iniciamos, assim, o nosso pensamento sobre Platão. Quem nos acompanha, está presente aí, portanto, no grupo de debate, no grupo que nós estamos utilizando o mecanismo, a ferramenta do WhatsApp, eu sempre socializo ali alguns textos em PDF que são digitalizados, a fim de favorecer um acesso fácil à leitura, com alguns excertos, alguns recortes, para nos dar amparo e estofo teórico, a fim de galgarmos nessa reflexão que pretendemos. E daí já vale dizer, Sócrates, que trabalhamos no encontro do mês anterior, que foi o primeiro encontro deste módulo da filosofia clássica, ele nos trouxe vários elementos, teoricamente falando, ricos, preciosos, belíssimos, no entanto, todos estes trazidos à voz de Platão, através da sua escrita, da sua forma, da sua estética, Sócrates nos é apresentado. E agora sim, nós já começamos a chegar, inevitavelmente, em um volume teórico muito maior.
Nós estamos falando de um dos maiores, ou se não, o maior escritor da antiguidade, um grande letrado, Platão, o fundador da primeira academia, o fundador da primeira escola, do modelo muito específico que hoje nós conhecemos de academia na Grécia Antiga. Um indivíduo que sofreu perseguições a partir do seu pensamento, da sua perspectiva de visão social e política. Portanto, Platão, ele perfaz um caminho bastante amplo no aspecto do conhecimento. E hoje nós vamos nos ater em algumas partes dessa produção teórica, mas principalmente na teoria do conhecimento em Platão. Como é que nós conhecemos? O que é o conhecimento? O que é, portanto, a verdade? E o que seria esta apresentação de algo que não seja real, portanto, ilusório e fictício, de certa forma? Como nós podemos, então, perceber no que foi apresentado, e eu entreguei ao grupo aí um fragmento do curso de filosofia do Battista Mondin, um filósofo italiano. Esta obra aqui, que é editada pela Paulus, nós entendemos e podemos perceber que Platão ele nasce, portanto, em 427 a.C. Nós estamos aí há 400 anos antes da era denominada, portanto, aí, do nascimento de Cristo, do calendário cristão. Os seus pais foram Aristão e Perizona, ambos descendentes das mais nobres famílias da Grécia, o que já nos pode ajudar a compreender que Platão, por isso, foi um grande letrado. Platão tinha uma formação bastante consolidada, por isso, e não à toa, é um dos maiores escritores da antiguidade, e escreve com uma maestria, com uma facilidade e com um estilo muito próprio. Mas o nome de Platão não é esse que nós aqui citamos. O nome verdadeiro deste grande pensador é Aristócles. O nome, portanto, Platão, foi conferido como um apelido a esse indivíduo que tinha uma complexão física avantajada, ombros largos. Daí a ideia de omoplata, Platão, ombros largos. Ficou muito mais conhecido, portanto, pelo apelido do que pelo nome verdadeiro. É uma curiosidade, mas é interessante. E se dissermos aí que Aristócles foi um grande pensador, boas pessoas, muita gente, portanto, vai dizer: desculpa, eu acho que você está enganado, eu nunca ouvi falar sobre esse sujeito. Nada mais, portanto, do que Platão. E ele foi um dos mais importantes discípulos de Sócrates. E um discípulo que ficou bastante incomodado com o que aconteceu com o seu mestre. E segundo Platão, foi um dos maiores atos de violência contra a filosofia, uma agressividade sem tamanho. E nós podemos perceber, ao longo das diversas obras de Platão, tal como Fédon, que Platão ele tentou contribuir para que Sócrates não fosse condenado, como, por exemplo, aumentar a pena, sugerindo um outro valor, e Sócrates, obviamente, ele não aceita, tal como podemos encontrar nos diálogos, na apologia de Sócrates, obras outras de Platão, podemos perceber que, então, Sócrates, ele aceita a condenação. Aceita no seguinte sentido: eu não vou me esquivar da condenação. Não significa que Sócrates tenha reconhecido algum erro, pois, se Sócrates não aceitasse e se colocasse, de certa maneira, como um relutante, ele entraria em pugna contra Atenas. E não haveria como discutir, já era luta vencida, porque os juízes de Sócrates, em uma mínima parte, já o condenaram, e Sócrates disse: portanto, eu não reconheço porque eu não errei, eu não cometi impiedade contra os deuses, muito menos contra a sociedade, e não sou um corruptor da juventude. Se eu reconheço o meu erro, aceitando uma pena qualquer, morre hoje o meu pensamento e nasce um covarde. Portanto, Sócrates, na sua posição, na sua postura, ele é condenado, obviamente, mas ele cumpre a pena
tomando cicuta, morre ali o filósofo, mas eterniza-se o seu pensamento. Tanto é que estamos aí, como já dissemos no encontro anterior, até hoje falando sobre Sócrates. E eu faço esse resgate porque Platão foi profundamente influenciado pelo seu mestre, pelas concepções políticas, pela perspectiva, pela visão de humano, de humanidade, pela visão antropológica desse humano, pela compreensão desse humano como um ser social, mas que não é e não está preso a esta conjuntura, a esta sociedade, seja ela qual for, no momento histórico em que ele se encontra. A academia, portanto, de Platão é, com efeito, a primeira universidade, sendo a estrutura de seu programa constituída pela matemática e pela geometria. Em Batista Mondin nós podemos perceber que as teorias, ou seja, a base teórica que Platão coloca a ser trabalhada na academia, difere consideravelmente de outras escolas e agrupamentos que antes houve, né? Tal como, portanto, o pensamento de Pitágoras, o movimento epicurista e outras situações, outras circunstâncias que ocorreram também na antiguidade. Então, Platão estava preocupado com o aspecto do conhecimento. E quando Platão fala sobre a alma, principalmente na obra Fédon, sobre a eternidade da alma, Platão não traz aí uma abordagem mística. Platão traz aí uma abordagem racional, uma teoria do conhecimento, um conhecimento sobre a vida. Podemos perceber também pelos dados históricos que Platão viajou bastante. Nas suas diversas andanças, ele esteve na região, portanto, em Siracusa, e por lá ele sofreu uma condenação ao contribuir para a legislação daquela sociedade, daquele agrupamento. Ele, de certa forma, desagradou ao tirano. Ele, portanto, foi preso e, com a influência e ajuda de alguns outros indivíduos, Platão consegue a liberdade. Aí sim ele retorna para Atenas e permanece ali na sua academia. Segue a carreira na sua academia, fazendo principalmente o trabalho, a atividade, tal como um reitor. Mas Platão também contribuía com aspectos do conhecimento. E Platão, ele é influenciado desde a Grécia Antiga por um pensador muito proeminente, que nós estudamos no módulo anterior deste curso. Eu cito aqui Parmênides de Eleia. Valendo lembrar que Parmênides, na sua oposição a Heráclito de Éfeso, Parmênides afirma sobre o ser das coisas. Esta pergunta crucial, que envolve tanto Heráclito e Parmênides, ela começa já na antiguidade grega a se distanciar dos demais pensadores denominados como pré-socráticos, ou ainda, vale dizer, filósofos da natureza. Eles não estavam mais, repito, Parmênides e Heráclito, a procurarem necessariamente qual é o primeiro elemento que dá origem a todas as coisas, mas se perguntavam o que é o ser das coisas, o que é que garante a existência às coisas. Em Heráclito nós podemos ver a teoria da mutabilidade, pois Heráclito afirma que eu não posso definir o que é um ser de uma determinada coisa, porque ele está numa mudança constante. E assim, a frase atribuída, portanto, a Heráclito: nenhum homem pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois o homem não será o mesmo, muito menos as águas serão as mesmas. A mutabilidade, ela é, portanto, incessante. Parmênides, opondo-se a Heráclito, ele afirma categoricamente que o pensamento de Heráclito é meramente uma doxa, um senso comum, é um conhecimento vulgar, não é uma aletheia, não pode ser uma verdade, pois aquilo que é, ou seja, o ser das coisas, ele não pode deixar de ser, pois se ele deixou de ser, significa, pelo prisma da lógica, que ele não foi, pois ou uma coisa é, ou ela não é. E esse é um fundamento crucial que nasce, portanto, pelo menos pelos registros históricos, está ali alicerçado no conhecimento parmenidiano. E Platão segue este pensamento.
que é de Parmênides. Aquilo que é da mutabilidade é da ordem das coisas. Tal como podemos perceber a sucessão dos dias, a mudança de uma planta que, de semente, ela germina, cresce, vigorosa, dá os seus frutos e morre, a própria circunstância da vida perecível, transitória, a transitoriedade da existência, a perenidade da matéria, tudo isto é nada mais, nada menos do que da ordem física e material. E sim, concorda Parmênides e também Platão, sim, é mutável, se altera, acaba, se desintegra, passa. Mas aquilo que é da ordem eterna, que é o ser das coisas, isto não pode ser perecível, pois aquilo que é, é. E assim afirma Parmênides, o ser é e o não ser não é. Portanto, esse estudo de ontologia, o estudo do ser das coisas, em Parmênides, se caracteriza, se configura que o ser das coisas não está presente na materialidade, mas ele está na mais absoluta abstração, ele está para além da materialidade. O ser das coisas nada mais é do que o puro conceito. E assim, os conceitos têm três características cruciais. Estou apenas retomando pontos que já o dissemos no encontro anterior. Estes seres, portanto, a essência das coisas, o ser, enquanto puro conceito, ele é pleno, eterno e imutável. Ele não se altera. E cito o mesmo exemplo do encontro anterior, se eu falo, portanto, sobre felicidade. A felicidade foi, é e sempre será um conceito que não se alterará. O que é felicidade para uma pessoa e o que é felicidade para outra pessoa, obviamente não são as mesmas coisas. Nós estamos falando sobre perspectivas materiais, sobre indivíduos com suas conjunturas históricas, sociais, culturais, muito peculiares. E assim, a felicidade é a mesma. O conceito de justiça é o mesmo e sempre será, é o princípio de equidade. Platão, seguindo este pensamento, ele constrói toda uma filosofia a mostrar, a se desenvolver a partir de uma dicotomia. E a palavra dicotomia é importante que a entendamos como um corte, como uma cisão, uma separação. Portanto, este corte instaurado por Platão se dá entre o mundo das ideias e o mundo sensível. No humano, há, portanto, esta representação deste corte, desta cisão, que é o corte, que é a cisão entre corpo e alma. E assim, em uma das obras mais conhecidas de Platão, que é o livro 7 de sua obra A República, nós ali encontramos a alegoria da caverna de Platão, onde Platão explica o elemento do conhecimento, usando da sua analogia, da sua alegoria, de uma forma simbólica. Platão representa o processo de conhecimento que se dá pela alma e não pelo corpo, não pela sensoriedade. E ele faz a comparação mostrando, imaginemos, portanto, que existam indivíduos trancados dentro de uma caverna desde o nascimento, atados à parede desta caverna, tendo por possibilidade de perspectiva unicamente a parede ao fundo, em que luzes advindas de trás, com indivíduos que carregam tochas e objetos, projetam sombras ao fundo desta caverna. Tudo o que esses indivíduos viram durante toda a sua vida foram sombras. E os sons, obviamente, advindos do exterior da caverna. Portanto, nada mais comum do que imaginarem e suporem que a realidade fossem as sombras. E assim, as crenças, os próprios elementos sociais não permitem que os indivíduos desatem esses nós, arrebentem esses grilhões e vão para fora da caverna, pois o medo está inculcado no âmago dos indivíduos, até que um indivíduo, valendo lembrar de Sócrates, o chato, ele consegue arrebentar os grilhões e ele consegue ir para fora da caverna. Nesse primeiro momento ele se viu ofuscado pela luminosidade que lhe fere a ocular,
e ele não consegue ainda distinguir nenhuma imagem, mas ao longo de um determinado tempo ele vai se adaptando àquela claridade, e aí sim, ele se depara com cores e formas até então nunca vistas. E aí o seu grande espanto: tudo o que eu vi, tudo o que eu percebi até então, não foi nada mais do que uma ilusão, uma enganação. E qual não é a nossa surpresa, quando esse indivíduo todo afoito, feliz, retorna para as trevas interiores da caverna, dizendo a todos os outros: vamos, vamos, saímos para fora. Isto não é a verdade. A verdade está em um outro patamar, existem cores, tem outras formas, isso aqui não é a realidade. Tal não é a nossa surpresa quando esse indivíduo, obviamente, não acreditam nele, e ainda mais ele passa a ser até perseguido com o risco lá de morte. E assim, podemos entender que esse ensinamento de Platão nos é extremamente atual, mesmo aí passados os seus aproximadamente aí 2.400 anos. A educação, nesse princípio da razão, como possibilidade de fazer com que o sujeito reconheça a realidade. E valendo lembrar de que realidade nós estamos a falar, esta que é construída, desenvolvida pelo elemento da razão humana. Já o dissemos e eu retomo aqui para que acompanhemos, desde a antiguidade, no caso, na pessoa de Sócrates e alguns outros pensadores pré-socráticos, o conceito de alma, ele é sinônimo de razão, tal como hoje nós conhecemos. A alma é o elemento racional, a alma é o elemento cognitivo, é aquilo que conhece. Isto é a alma para os antigos gregos. Não tem exatamente o mesmo sentido que nós temos hoje na nossa cultura, quando nós falamos em razão, como massa cinzenta, capacidade de pensamento. A alma, a vitalidade, aquilo que anima, é o próprio pensamento, é a própria atividade cognoscente do indivíduo. Então, o sujeito é convidado a desenvolver esse elemento da alma e não o elemento do corpo, pois se o indivíduo desejasse realizar apenas os desejos que chegam a ele de imediato, já dizia inclusive Sócrates, esse indivíduo não é livre, ele é escravo, no entanto ele não o sabe, pois ele é escravo dos próprios apetites, dos próprios desejos. Se você que nos assiste aqui presencialmente e também pelo meio virtual, se não se dispusesse racionalmente a estar conosco nesse exato momento, você não conseguiria vencer os seus desejos, diria Platão, de ordem inferior. Por que isso? Porque para Platão, a alma, ela tem uma composição energética em dimensões diferentes. Eu sou resistente a utilizar a palavra parte, porque a alma para Platão, ela tem tudo bem, ela tem 3 composições, mas ela não são 3 almas que habitam o indivíduo. A alma é uma, mas ela tem 3 dimensões distintas, que falaremos sobre elas muito em breve. E assim, Platão teoriza como se constitui o mundo, o que é, como podemos pensar o mundo. Platão diz: no mundo das ideias, onde habita a suprema verdade, o que lá existe é o Logos. E o que é Logos? Podemos entendê-lo como a palavra, o verbo. E é interessante essa expressão, que é bem grega, o Logos, portanto o verbo, o pensamento, a palavra, porque é justamente aquilo que dá existência, é aquilo que é capaz de nominar, é aquilo que dá nome, é o verbo. E podemos fazer uma vinculação aqui à própria cultura hebraica, quando Moisés, diante da sarça ardente, diante do grande fenômeno, ele pergunta: quem tu és? E ali, na escrita simbólica, alegórica, na beleza da figuração, é apresentado a Moisés: eu sou aquele que é.
Aquele que é, portanto, é o verbo, é o ser, que é o núcleo de toda língua, portanto, numa conjuntura, numa codificação verbolinguística, tal como na configuração latina, neolatina, é o verbo ser e estar. É aquilo que é. Eu sou o ser. E é disso que falava Parmênides. É isto que busca Platão. O que é o ser? Aquilo que é eterno, pleno e imutável. E assim, logos é esta composição que está para além da matéria. Ela é a verdade. E quando pensamos neste logos, também nos vem à mente as expressões do Evangelho, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradição também cristã, obviamente, influenciada pela cultura grega, ela traz aí em relação ao próprio logos. O Verbo se fez carne, o ser, a palavra, a linguagem se materializa. Esta é a expressão, portanto, que também faz sentido aí na configuração do pensamento cristão. Então, se tudo é a verdade, portanto, está no mundo das ideias, como explicar o mundo sensível? Para tanto, Platão define a nomenclatura de uma divindade que é a criadora de uma cópia, a criadora, portanto, de um simulacro. O mundo sensível para Platão, o mundo da matéria, este que podemos perceber pela nossa sensibilidade, portanto, pelo olhar, pela visão, pelo paladar, pela audição, este mundo material, ele é um simulacro, ele é uma enganação, ele é uma ilusão, ele é algo que não é perfeito. Quem é a divindade responsável por esta cópia? Demiurgo. E esse demiurgo, essa deidade criativa, eu não posso usar bem essa palavra porque não é uma criação, mas é uma réplica. A elaboração de demiurgo não é perfeita, repito, porque é uma cópia. E toda cópia, obviamente, ela secunda aquilo que é original. Então, tudo que nós percebemos aqui, nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. E pergunta-nos Platão, como é que nós podemos conhecer? Todo conhecimento está presente na alma, porque o conhecimento é da ordem do logos. Porque o conhecimento, o ser, é pleno, eterno e imutável. Mas, ao chegar aqui para o mundo sensível, como afirmava Platão, porque Demiurgo era o responsável, então, de encaixotar, vou usar essa palavra aqui propositalmente, encaixotar a alma, a ânima no corpo, o indivíduo, ao chegar aqui, ele passava por um profundo esquecimento. E conhecer, então, respondendo à pergunta, para Platão, nada mais era do que um exercício de reminiscência, buscar todo o conhecimento que já está na alma. E assim, possivelmente, algumas perguntas nos vêm à mente. Se o conhecimento já está na alma, por que então nós precisamos estudar? Por que então nós precisamos desenvolver a cognição humana? Porque o elemento da cognição humana, aqui estamos a dizer desta massa encefálica, do desenvolvimento dos neurônios, das habilidades psicomotoras e tantas outras mais. Estas precisam ser trabalhadas. O indivíduo ele pode até apresentar determinadas habilidades, advindas, como afirmaria Platão, de conhecimentos pregressos, de conhecimentos que são da ordem da alma. Mas, se o indivíduo não dispusesse de energia, de força, para trabalhar suas potencialidades, ele não conseguiria êxito em determinados feitos, em determinadas realizações. E assim, o indivíduo ele vem com essa ordem fundamental do esquecimento, mas ele precisa então buscar lá na alma, que é eterna e imutável, que tem a sua plenitude, ele precisa buscar toda essa ordem de saber, resgatar da alma. Portanto, conhecer é uma reminiscência,
é buscar aquilo que a alma já sabe, que a alma já conhece, advinda, portanto, lá do mundo das ideias, porque a alma é desta ordem. E assim, o indivíduo vive toda uma experiência sensorial, e eis que inevitavelmente chega seu dia de dar fim, porque esta matéria perecível, ela perece. E assim chega o momento e esta alma retorna de onde veio. Ela retorna ao mundo das ideias, enquanto o corpo perece, porque ele vem da matéria, e o que é da matéria retorna à matéria. Mas a alma não advém da matéria. Esses elementos que trago, eles são de Platão, e qualquer semelhança que você encontre literalmente apresentada desta forma, nestas expressões, na obra de Kardec, não é coincidência. Porque a fundamentação da doutrina espírita, ela é preponderantemente platônica, chamada também de idealista, de um idealismo. Então a alma perece, o corpo perece e a alma retorna ao mundo das ideias. Chegando lá no mundo das ideias, acabou a sua estadia, está tudo bem, voltei para cá, e eu vou então correr desse demiurgo, antes que ele me enfie de novo dentro de um outro caixote, e me faça retornar para este espaço de onde eu presenciei, vivenciei, e não gostei, porque a felicidade não é deste mundo, sim, não é mesmo. Aqui é da ordem da dificuldade, é da ordem dos enfrentamentos. Eu não sei os colegas onde estão, em qual região do Brasil aí, mas aqui em Goiânia, acreditem, o calor está difícil de suportar. Ou seja, esse é o mundo da transitoriedade, da mudança, das alterações, da imperfeição. Claro que estamos brincando com isso, mas serve a nossa reflexão, a nossa alegoria nesse momento aí, a nossa simbologia, para compreender a ausência da perfectibilidade, daquilo que não é transitório, mas daquilo que é eterno. E assim, essa alma lá no mundo das ideias, se ela não teve a condição de uma vida nobre, digna, não adianta correr de demiurgo. Você vai de novo para um outro encaixotamento e vai vivenciar uma outra experiência. Sim, a fundamentação reencarnacionista, teoricamente, na teoria do conhecimento, ela está presente pela lógica do pensamento platônico. Não como uma mística, como pretenderam os filósofos da antiguidade, mas numa lógica que em Platão tem toda uma coerência e que faz sentido ao seu arquétipo, à sua estrutura, na sua teoria de conhecimento. E assim, é o ponto que vamos entender agora. Eu não sei vocês, mas uma pergunta não os incomoda nesse momento? Por exemplo, se a alma, ela advém do que é pleno, eterno e verdadeiro, ora bolas, por que é que a alma é tão, o indivíduo, melhor dizendo, o indivíduo na sua constituição de alma e corpo, ele é tão falível? Por que ele falha tanto? Se a alma é quem gerencia, se a alma é quem coordena e é quem estrutura, como explicar a falha do humano na sua experiência? Pois bastaria que uma alma viesse com sua perfectibilidade, pois ela vem daquilo que é perfeito, vivenciasse uma experiência toda, retornaria dessa experiência, estaria tudo resolvido. Talvez alguns estejam pensando aí ironicamente, mas aí não teria graça, né? Não teria movimento. Mas não necessariamente isso. Aos cristãos, pela filosofia agostiniana e os primeiros padres ainda antes de Agostinho, tecem uma consideração: isso é culpa do pecado original. E aí lança para o dogma e a coisa resolve-se pelo dogma. Mas por quê? Não sei, só sei que é assim. Lembrando o Chicó, né? Da saudosa obra, belíssima obra, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Enfim, esse indivíduo
ele falha, ele erra, ele se equivoca justamente por estas três dimensões da alma. Eu já disse e volto a dizer, para Platão a verdade não está no mundo sensível, ela não vem do mundo das coisas. Então eu estou dizendo que, fazendo aí uma paráfrase ao pensamento da cristandade, que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne falha. Por que para Platão isto é dito e é apresentado? Porque existe uma liberdade crucial no humano. Platão não nega a força da sensoriedade, ele não nega isso de forma alguma, ela é muito intensa, mas se o indivíduo não estiver como possuidor de uma alma moralmente bem balizada, bem constituída, ele vai falhar. Não porque o elemento exterior influenciou, pois se eu dissesse que o elemento exterior da matéria, ele influenciou minha alma, eu estou dizendo que a matéria, ela tem maior capacidade de ação do que a própria alma. Eu entraria em colapso dentro da estrutura do pensamento platônico. E na beleza da estrutura desta lógica platônica, Platão admite que a alma, ela tem então três dimensões, afirmando que ela tem uma ordem que é concupiscível, irascível, e a alma mais elevada, nessa dimensão de maior elevação, ela se constitui na alma racional. Para entender isso, é preciso que busquemos o suporte de um outro texto que também divulguei, publicizei aí com todos, e ele foi digitalizado e entregue a vocês, para entendermos o seguinte: se Platão está dizendo que a alma tem três dimensões, por que exatamente isso é afirmado? Primeira coisa, já disse, ele não pode dar ênfase ao elemento da materialidade. Segunda coisa e extremamente importante, Platão, ele afirma que a alma, ela tem a possibilidade de fragilizar-se pela escolha do sujeito em não viver o seu aspecto de racionalidade. Tal como seu mestre Sócrates já afirmava, o princípio fundamental do indivíduo é chegar a arete. E o que é arete para os gregos? Ao elemento do ápice de uma vida moral, em que o indivíduo vive a plenitude de seus valores. Fazendo, portanto, uma paráfrase aqui a Epicuro, seria tal como uma divindade, pois vivendo tal como uma divindade entre os indivíduos mortais. O indivíduo que escolhe viver pelos valores da imortalidade. A moral, portanto, o princípio da arete é muito caro aos gregos. E, obviamente, é um fundamento inevitável para Platão. E o texto que fiz referência, ele, extraído da obra Os Filósofos, através dos textos de Platão a Sartre, editado pela Paulus, mas de uma coleção, uma organização de professores franceses, tem um texto que tem por título Os Desejos Terríveis, Selvagens e Desregrados. Para desenvolver o estudo desta dimensão, Platão, no livro 9 da obra A República, ele mostra os estágios em que essa alma pode vivenciar. O elemento concupiscível é justamente, tal como a palavra já nos evoca, a dimensão concupiscente do ser, que é exatamente aí dos desejos de ordem inferior, assim afirmava Platão. E o cristianismo também afirma, na mesma tradição, uma inferioridade dos desejos, que são os elementos da passionalidade, da existência, da vida, os desejos físicos, a dimensão, portanto, da sexualidade, que nós sabemos
travam, atêm, prendem muitos indivíduos em grilhões em pesos consideráveis, dos quais não conseguem se libertar na vivência de uma vida mais plena, de uma vida mais autêntica. E eu não estou falando aqui de sexualidade, eu estou falando do conceito de genitalidade, do sexo em si. Uma energia, portanto, que já afirmava Platão, extremamente intensa. A outra ordem da alma, um pouco mais elevada, é a alma irascível, é a dimensão irascível, daí vem a palavra ira. Aquilo que, portanto, causa uma certa afecção, uma perturbação em determinados indivíduos, a raiva. O indivíduo com ira, ele é um indivíduo destemido, que ele vai e enfrenta. E Platão, a partir desta configuração, ele cita indícios de como deveria ser organizada uma sociedade. Aqueles que desenvolvem os trabalhos mais básicos seriam os indivíduos que vivenciam esta dinâmica da alma concupiscível, que são as necessidades mais triviais, mais básicas. Os indivíduos portadores de maior intensidade de vivência da alma irascível seriam aqueles que deveriam ser conclamados para o serviço do exército, da segurança pública, da proteção das cidades. Porque esse indivíduo um pouco mais moralizado que aquele que vivencia a energética concupiscente, mas não é tão moralizado ainda o suficiente para vivenciar a gestão da cidade, mas a proteção sim. E aquele que poderia vivenciar a gestão seria, portanto, aquele indivíduo que já vivencia a dinâmica da alma racional. O que Platão denomina como os reis filósofos. Muitos podem pensar, bom, Platão disse isso porque ele era filósofo. Não, não foi essa a intenção. Reis filósofos são aqueles, segundo Platão, que já estão desvencilhados das afecções, dos sentimentos inferiores, da vaidade, das picuinhas, da vaidade pessoal na dinâmica do poder, ou mesmo dos interesses, das expressões sórdidas da experiência humana não moralizada. Esses que desvencilharam-se, portanto, desta pequenez da experiência humana, seriam os indivíduos mais elevados, porque estão numa condição de autogoverno. E aí que está um ponto crucial que trago em referência a este texto que foi deixado: os desejos terríveis, selvagens e desregrados. Esses indivíduos não estão desprovidos do sentimento, não estão desprovidos do desejo que os incomodam, tal como uma febre mordaz. Eles os vivenciam, eles os sentem. No entanto, não são governados por esses sentimentos. Vivenciam uma experiência para além dessa dimensão do trivial, do corriqueiro, do que é denominado por vezes como picuinhas da vivência e da experiência humana. Esses indivíduos que chegaram à possibilidade de uma vivência mais autêntica têm a capacidade de governar-se frente às situações do dia a dia. E assim já vivem os princípios de uma experiência de imortalidade, mesmo experimentando uma circunstância de transitoriedade, estando esses indivíduos encaixotados dentro dos corpos. E o corpo nada mais é do que uma prisão para a alma. E aí, muitos que nos assistem, estando aqui presentes ou virtualmente, podem se lembrar por inúmeras vezes que dentro da obra da codificação espírita, nós encontramos expressões que dizem da capacidade da alma que se amplia quando, em espírito, obviamente, fora do corpo, desalojada, agora sim, daquele elemento
que limitava a sua condição cognoscente, a sua condição de vida, de autenticidade humana. E assim, é a arete que o indivíduo deve vivenciar. É o princípio da imortalidade da alma que o indivíduo deve evocar, que o indivíduo precisa vivenciar. Nesse sentido, quando Platão, ele traz as suas inúmeras expressões como dimensão do conhecimento, ele remete então, como eu disse e repito lá, a Parmênides de Eleia, buscando o ser das coisas, aquilo que é da ordem do imutável, aquilo que é da ordem do pleno. E assim, a alma, quando ela se equivoca, é pela escolha do indivíduo em vivenciar mais uma ordem da dimensão da energética concupiscente ou irascível e não numa ordem racional, que é a plenitude da experiência humana, a plenitude da vivência do indivíduo. E para Platão, a alma, nós podemos encontrar isso principalmente na obra, no livro Fédon, onde ele trata justamente da alma. A alma é esta dimensão da imortalidade. Perecida a matéria, não está perecida a alma. Ela retorna, é nela que se constitui toda esta dimensão da vivência humana, mas o indivíduo na matéria, ele vai sofrer inevitavelmente as impactações da sensibilidade orgânica em que, pela alma, ele escolhe vivenciar, repito, a concupiscência, a dimensão irascível ou a dimensão racional. E aqui, voltando ao texto, na página 28 do texto que foi apresentado, Platão faz uma seguinte reflexão, que ela é muito interessante ao meio espírita. Como compreender, que prova teríamos que a alma, ela é de uma outra ordem que não a do corpo? Ele diz, quando estamos aqui acordados em estado de vigília, nós precisamos desenvolver uma vivência autêntica, e autêntica para Platão é a moralidade mais elevada. Portanto, para os gregos, é importante que isso seja dito, é muito importante o equilíbrio no alimento, no exercício, na vida física, e assim em todas as dimensões da existência. Porque o indivíduo que se autogoverna, ele vai tomar cuidado com a alimentação. Ele não será um glutão. Sócrates, inclusive, nas expressões platônicas, ele pergunta por vezes, você teria coragem de entregar todos os bens da tua casa a uma pessoa que fosse o responsável por esta governança, que fosse um glutão? Alguém que adoraria saborear dos vinhos e dos prazeres? Enquanto esse indivíduo precisasse estar acordado, possivelmente ele estaria dormindo, se regalando dos apetites bem saciados. Os gregos se preocupam muito com isso. Portanto, o elemento de autogoverno, ele repercute na ordem do corpo, do equilíbrio, da justiça, do equilíbrio das emoções e no equilíbrio também do comer, nas expressões moderadas da existência. Então, Platão diz, uma pessoa que tem o hábito de se alimentar com alimentos pesados, vou usar essa expressão, hoje entendemos, né? Calóricos, durante a noite, ao dormir, ele tem sonos e sonhos agitados. Tudo bem, nós entendemos que estamos a falar do processo digestório do humano. Tudo bem, compreendemos isso, mas isso não tira em nenhum ponto o mérito da reflexão de Platão. Esta alma que não consegue ter um sono de qualidade é em função da sua invigilância e da sua incapacidade de se autogovernar frente aos prazeres que estão à sua mesa, que estão à sua volta. Portanto, quando em estado onírico, no momento do sonho, esta alma continua vivendo a perturbação da matéria. Ao passo que,
A alma que já consegue viver um elemento de maior moralidade, de autogoverno, de autovigilância, tanto no alimento como também nos pensamentos, ela tende a ter um sono de maior qualidade. Sim, é isso que diz Platão. Até o sono ele tem maior qualidade, porque mesmo no repouso, esta alma tem maior condições de governo. E nós entendemos aí, se nós trouxermos e fazermos uma paráfrase aos elementos doutrinários, que a alma, em certo estágio de maior desprendimento da matéria, ela vai exatamente viver uma dimensão de comunhão, de sincronia energética com o elemento que ela vivencia exatamente nas suas escolhas cotidianas. E assim podemos encontrar nesta página 28 a seguinte expressão afirmada por Platão: todas as vezes ao contrário, e depois de haver tranquilizado estas duas formas da alma, ou seja, não partes, mas formas da alma, tranquilizado o quê? A dimensão concupiscível e a dimensão irascível, uma vez tranquilizadas, e de haver dado impulso à terceira, que é a alma racional, aquela na qual se produz o ato de pensar, experimenta-se assim o repouso. Ao passo que o indivíduo que dá mais vazão à forma concupiscente ou irascível da alma, ele não consegue, nem mesmo em estado de sonolência, ter o repouso. Ele é acometido pelas cargas energéticas da alma irascível e da alma concupiscível. Não estou falando de doutrina espírita, estou falando de Platão. A dimensão energética desta alma. Repito, qualquer apresentar semelhança aí não é nenhuma coincidência. E assim, ele tece uma pergunta, claro, trazida na expressão socrática: você não sabe que é neste estado que está, no mais alto grau, em contato com a verdade, e que também é o mínimo possível do desregramento das visões que nos aparecem em nossos sonhos? Portanto, meu amigo, já nos ensina Platão, e depois nos é apresentado através da codificação. Toma cuidado com os elementos que cultivas no seu estado de vigília, no teu pensamento, nos teus valores morais, na tua forma de reflexão sobre a vida, e também cuidado com o seu desregramento com relação aos alimentos, pois isto impactará inevitavelmente na sua condição de repouso, ou, se quiserem entender, de desdobramento. É uma condição inevitável, sine qua non, de correlação energética. Pois bem, diz Sócrates, deixamos prolongar excessivamente esta digressão, mas nosso propósito é bem compreender que, decididamente, há em cada um de nós uma espécie de desejo terrível, selvagem, desregrado, em cada um de nós. E alguns indivíduos costumam dizer: mas isso foi fácil porque foi Gandhi, isso foi fácil porque era Buda, isso foi fácil porque foi Chico. Há uma expressão da cultura mineira que nos é muito apreciada, que diz: somente o dono da botina sabe onde o calo aperta. O indivíduo que vive uma condição de aretê, de uma vida moralizada, ele apresenta esta fisionomia de paz e tranquilidade, mas ninguém sabe a intensidade das lutas internas travadas dentro desta alma. Então, se você vive uma dimensão de inquietação interior e alguém ainda chega para você e diz: eu te acho uma pessoa tão calma, fique feliz.
se não for hipocrisia de sua parte, há uma grande chance de que você tenha obtido êxito em suas batalhas, pois os valores morais verdadeiramente introjetados na expressão de vivência íntima são percebidos em grande medida pelos outros, não por aquele que os vivencia, não por aquele que os busca, que os almeja, numa luta cotidiana, nas refregas do dia a dia, que por vezes nos acomete a quedas inumeráveis ao longo da vida, nas nossas falhas, nas nossas limitações, entendendo como Platão a dimensão concupiscente, a dimensão irascível, e como elementos podem nos possibilitar tais circunstâncias, como o trânsito, uma determinada imagem que me evoca expressões outras do estado da alma, situações que podem causar a minha desestabilidade emocional, e por aí vai. As ordens são inúmeras, mas segundo Platão, estas coisas não têm nenhuma predominância sobre você. É a sua alma que não tem força e condição suficiente de sobrepor-se a elas, ainda. E nós entendemos, em toda a obra da codificação, a mesma expressão. Quando nós afirmamos a ideia, portanto, de obsessão espiritual, um dos elementos mais intensos de obsessão é exatamente a afinidade. Sejam elas por vivências de outrora, num estágio de um sentimento adoecido, num desequilíbrio, numa dimensão irascível ou concupiscente, ou por um elemento de intensa afinidade. E aqui nos vem à mente, nesse momento, uma expressão de Pietro Baldi, na obra Neuris, quando ele diz: na doutrina espírita só podemos falar de evolução espiritual quando somos capazes de dar um passo para trás. Estamos falando de involução? Obviamente não. Porque uma vez que já tenhamos saído das trevas da ignorância, da escuridão da caverna interior, não há mais possibilidade de voltar para dentro da caverna. Pois nós somos outros seres, por mais que nós queiramos deixar de ser, não há como deixar de ser o que somos. Não é uma expressão de involução, mas uma expressão que me convida a dar um passo à retaguarda e caminhar conjuntamente com todos aqueles que estão junto comigo. Pois tal como está nesta obra, tal como está na expressão da Boa Nova, bem como na expressão, obviamente, da doutrina, ninguém evolui sozinho. E aí está, portanto, a ordem da sociedade. E dentro das configurações do pensamento espírita, por mais que tenhamos uma fundamentação de imenso peso, que é idealista, por se fundamentar dentro das bases e concepções do idealismo platônico, ainda assim, os elementos da ordem social são fundamentais. Seja nos referindo ao politeísmo grego, quando Platão ele fala sobre o demiurgo, por que a alma tem que ser encaixotada e é encaixotada no corpo e enviada para essa experiência? Por que falamos nas obras da codificação, e outras culturas também o afirmam, o elemento da reencarnação, o retorno à existência? Porque é nessa expressão da matéria, nas afecções que profundamente evocam toda a intensidade da alma, que o indivíduo tem grandes e incomensuráveis oportunidades de evolução espiritual, de sobrepor-se, portanto, a essa configuração material. Retomando em Platão, que é transitória, que é passageira e é perecível. Mas dos aprendizados, estes não. Estes são da ordem da eternidade. Não há como deixar de ser o que sou. Não há como mudar
aquilo que sou. E se essa palavra de repente chega ao seu íntimo, causando certas inquietações, mas ora bolas, eu não gostaria de ser isso que sou, tal como na expressão paulina: o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Mais uma vez aqui citando a questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio mais prático que tem o homem de evitar o arrastamento do mal? A resposta que nos é dada: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa base do conhecimento, que é inevitavelmente socrática e não necessariamente, vamos admitir algo contrário, que ela também é platônica, essa dimensão do autoconhecimento, porque sem autoconhecimento eu não tenho acesso às dimensões de minha alma, de perceber quais cargas energéticas, de quais formas da alma tenho dado maior vazão. É nesse exercício que tenho a capacidade muito importante de domar minhas más tendências. Sim, essa expressão ela é espírita, ela é cristã na Boa Nova, e ela também é platônica. Os desejos de ordem inferior, eu não quero que esta expressão inferior tenha uma conotação de juízo de valor, tão rechaçada por Nietzsche, e que tem toda a razão ao meu ponto de vista, mas que compreendamos essa dimensão de ordem inferior como aquilo que me incomoda, aquilo que dói em mim, que não me permite ser o que sou, ou melhor, perdão, não ser aquilo que gostaria de ser. E aí volto, para não fugir ao ponto dessa reflexão, que ela é importante. Se de certa forma isso te incomoda, nessa reflexão, eu não gostaria de ser aquilo que sou. A única forma de você se aproximar daquilo que você deseja é admitir exatamente aquilo que você é. Eu não gostaria de ser, mas eu sou egoísta, eu sou individualista, eu sou sensualista. E observe que é muito fácil dizer: o meu amigo é assim, a minha amiga é assim, nós, humanidade, nós somos muito egoístas. Mas tente usar essa expressão em meia voz, na primeira pessoa, que você vai perceber que ela sai um tanto quanto engasgada da garganta. Eu sou egoísta. Isso lhe dói, obviamente não vamos entrar aqui nas expressões psicanalíticas freudianas, mas apenas para entendermos que a única condição, já nos ensina Platão, de domarmos as nossas más tendências e termos a capacidade de sobrepujar a nossa fraqueza interior, que não nos permite sermos felizes naquilo que gostaríamos. E a felicidade aqui não é simplesmente uma interconexão com o que a sociedade deseja que eu seja, ou seja, não estou fazendo referência ao supereu, mais conhecido como superego freudiano, ou mesmo as expressões da cultura que Nietzsche convida a arrebentar, a aniquilar a golpes de martelo, mas exatamente aquilo que me aturde, que não permite que eu tenha uma experiência de uma humanidade autêntica, uma experiência autopoética, como diziam os gregos, autopoieses, portanto autocriativa, de me reinventar, de ter um enfrentamento e viver para além, ou seja, acima, diria Nietzsche, do bem e do mal, acima das confecções de uma sociedade, que eu não esteja, portanto, submetido às conjunturas histórico-culturais que me atam a valores mesquinhos. E esses valores mesquinhos, vale a pena dizer, por vezes estão alicerçados dentro de uma cultura religiosa. A expressão do Cristo na autenticidade do seu pensamento é de que vivamos uma vida autêntica. Não é necessariamente seguir as leis
seguir as normas, seguir todas as regras, senão a lei de amor, que reúnem todas as leis e os profetas. E antecipando pontos históricos, tal como afirma Agostinho de Hipona: ama e faze o que quiseres. Pois se o indivíduo ama verdadeiramente, ele está em comum conexão com a verdade superior, independentemente do nome que se atribua à deidade. Não importa. Na expressão platônica, o indivíduo que ama verdadeiramente, ele está na perfectibilidade do Logos, vivendo a plenitude da alma racional. E ele, portanto, consegue governar a si mesmo, acima das transitoriedades da matéria, que exercem sobre nós influências diversas, mas elas não são maiores que as capacidades e as potencialidades de nossa alma. E assim, finalizando com Sócrates: ora, a consideração dos sonhos tornou isso manifesto, como vimos. Pois bem, reflita sobre isso. Veja se minha opinião vale a seus olhos e se você não adere a ela. É a plenitude da alma racional que possibilita que vivenciemos uma humanidade mais autêntica, mais aberta, não tão afeita a comezinhos cotidianos. E quando eu fiz aqui a referência, seguir a lei, cumprir os mandamentos, sejam eles quais forem, isso não te faz um indivíduo de bem, porque você pode estar seguindo isso por um outro princípio. Não necessariamente uma lei, ela pode sim ter uma legalidade, mas ela não necessariamente ela é moral. E aí nós podemos imaginar na figura incômoda do Cristo, frente à cultura hebraica, quantas leis, quantos valores culturais, quantas ideias não foram postas em questão por ele. O que é mais importante? Aquilo que comemos ou aquilo que sai do coração? O que é mais importante? Lavar as mãos ou fazer o bem? O que é mais importante? O que eu devo fazer para te seguir? Siga todas as leis e mandamentos, porque estão na base do amor, da lei de amor. Ah, mas isso eu já faço. Então vende tudo que tens e dá aos pobres. E assim o jovem rico se foi, todo frustrado e triste, porque sabia que aquilo lhe pesava muito. Por vezes, eu desejo ser um cidadão de bem frente aos outros para ter a boa avaliação dos outros. Isso não significa bondade. Tudo bem, é um estágio de evolução. Mas se você está se preocupando com o juízo dos outros acerca do seu valor moral, você está um pouco ainda aquém do princípio de uma verdadeira moralidade, que independe do que os outros pensam. E assim, em Platão encontramos uma lógica aquilina, uma lógica mordaz, que consegue chegar no indivíduo, remontar toda a sua estrutura íntima e dizer: o princípio do conhecimento está na alma, nas abordagens, nas possibilidades da reminiscência, para que o indivíduo tenha a possibilidade de desenvolver sua verdadeira humanidade. Pois eu não posso ficar ou mesmo estar sobrepujado a valores de ordem inferior, pois estes são transitórios, e assim como o tempo, como a materialidade, eles passam, eles se renovam, eles se alteram. Busquemos, portanto, aquilo que é da ordem do imutável,
do eterno que está na dimensão, nós aqui o afirmamos, espiritual. É em Platão, na ordem da alma ou do mundo das ideias. Na obra de Batista Mondinho, Curso de Filosofia, se você tem um texto aí em mãos, na página 62, eu quero ler aqui uma citação que nos mostra como Platão desenvolvia aí essa reflexão. Ela é um excerto retirado da obra Fédon. E eu estou exatamente no primeiro parágrafo da página 62, na sexta linha. Parece-me com efeito que se existe alguma coisa bela fora do belo em si, ela é bela unicamente porque participa deste belo em si. Calma, vai piorar um pouco. O mesmo digo naturalmente de todas as outras coisas. E se alguém me diz que alguma coisa é bela por causa da sua cor brilhante, ou por causa de sua aparência, ou por alguma outra propriedade do mesmo gênero, eu deixarei de lado todas estas causas, porque elas me confundem. E mantenho firmemente a minha, embora essa possa parecer simples e grosseira, e até tola. Isto é, o que faz que aquela coisa seja bela é somente a presença, e aqui do grego parousia, nela ou na comunhão, koinonia, com ela desde o belo em si. Se eu estou vendo a beleza por uma forma, por uma representação, eu vejo a beleza por esta cor, por este brilho. Se eu estou falando da beleza como condição material, que é apenas captada pelos olhos, já diria Platão, eu não estou vendo a beleza. Eu estou vendo meramente koinonia, comunhão, ou parousia, ou presença de beleza. Mas isso não é a beleza em si. E aqui continua a citação. Ou algum outro modo pelo qual este belo se una a ela. Porque eu não insisto de forma alguma neste modo. Digo apenas que todas as coisas belas são belas pelo belo. O que está sendo dito exatamente aqui? A beleza, ela é beleza porque o conceito beleza é de uma ordem de plenitude, eternidade e infinitude. O que nós encontramos como beleza a partir dos nossos olhos, do nosso ouvido, do nosso olfato ou da nossa gustação, isso nada mais é do que uma parousia, uma representação da beleza. Eu estou vendo meramente um traço da beleza, mas ainda isto não é a beleza em si. Os Espíritos nos advertem constantemente nas numeráveis obras, tanto da codificação como também de balizadas obras complementares, que é inimaginável a beleza que pode ser constatada e aferida em ordens que estão para além desta dimensão de matéria em que nos encontramos submetidos. Então, em Platão, esta é a causa do mundo sensível, a sua participação no mundo intelectual. Eu somente consigo chegar, então, ao conhecimento, porque a minha alma, ela precisa ser trabalhada, aqui no corpo, né? Ela precisa ser trabalhada, exercitada, influenciada, instigada ao desenvolvimento dos valores de eternidade que habitam em mim e que precisam estar em constante exercício de sobreposição às ordens inferiores que me chegam, que me incomodam, que me aturdem e que me sacodem para as vivências que impedem a minha expressão de uma verdadeira humanidade. E aqui vale dizer da nossa experiência de um homem, de um antropós integral, da experiência da sensibilidade, da racionalidade,
e de tantas outras configurações que repercutem no mais belo, no mais autêntico e no mais sublime do humano, a alma imortal. E é assim que a experiência social que estamos inseridos, ela é de ordem fundamental à nossa evolução espiritual. E de nada nos adiantará viver impassivos nesta experiência do cotidiano, porque isso nada, ou quase nada, impactará no desenvolvimento de minha vida reflexiva, de minha alma racional. Pois a nossa vivência no contexto social, ela é política, ela é econômica, ela é cultural, ela é educação, é vida, é sensibilidade. E que todos possam viver a experiência de justiça. Pouco importa, meus amigos, qual partido político gerenciasse a ordem social, se na verdade, no mais profundo do coração humano, habitasse a verdadeira expressão da alma racional, a verdadeira expressão da autêntica fraternidade, que não é uma representação do que experimentamos no cotidiano, nas experiências do nosso dia a dia. Mas isto sim, são valores plenos, eternos e imutáveis. Nós chegamos então ao teto do nosso momento de apresentação. Os textos foram divulgados anteriormente, e é bom que, obviamente, tenham sido feitas leituras. Nós vamos abrir agora ao momento de perguntas, e vários amigos que nos assistem nesse momento aí, pelo meio virtual, ou colegas aqui presentes, por favor, que nós possamos então fazer aí um momento de debate, tal como foi no momento anterior, momento de um bate-papo aí. Eu peço que os colegas que nos assistem, creio que todos estão inseridos dentro do nosso grupo, no canal do WhatsApp. Por favor, apresentem ali, nesse grupo do WhatsApp, suas perguntas. Nós temos colegas aqui nesse momento que estão coletando estas informações para que possamos socializá-las. E nós teremos então aí uma coordenação dessas questões pela Carol. Boa noite. Tem duas perguntas aqui do Saulo. A primeira que ele faz é a seguinte: a Matrix não seria a personificação moderna da alegoria da caverna? Acredito que ele quis dizer a Matrix, o filme Matrix. E a outra pergunta, que também é do Saulo, ele diz o seguinte: o amor platônico é um amor não correspondido. O amor é a ilusão do homem com o amor, eros. Ou o amor tem suas plenitudes, na erosfilia e a ágape. Quando nós falamos do filme Matrix, aquela obra que é muito utilizada, inclusive eu utilizei por inúmeras vezes didaticamente nas disciplinas que lecionava, nos diversos cursos em que trabalhávamos os conceitos filosóficos. Ali é literalmente uma representação da alegoria da caverna, de certa forma, da teoria cartesiana. Os irmãos, foge-me agora, os diretores, eles seguiram uma obra de um filósofo, de um sociólogo francês, Jean Baudrillard, para tentar construir a ideia do que seria uma Matrix. Mas voltando ao ponto crucial, sim, quando o indivíduo, o personagem principal, Neo, ele acorda, e aí, me perdoem aí, mas os nerds vão me entender, a cultura nerd aí, quando ele acorda na nave Nabucodonosor, ele tem os olhos doloridos, e ele afirma ali para Morfeus que o acolhe: os meus olhos doem. E Morfeus diz a ele: mas é porque você nunca os usou antes.
ele estava, portanto, ofuscado pela claridade da luz, pois ele vivia até então dentro de uma configuração, dentro de uma matrix, dentro de uma cópia, dentro de um simulacro. E sim, são tentativas de representação. Apesar de que nós temos assim uma entrevista de Jean Baudrillard, quando fizeram questão de perguntar a ele sobre a representação do filme Matrix, que tentava representar o seu pensamento, que é a semiologia, e ele apenas diz assim: bom, eles não entenderam nada da minha obra. Porque o filme Matrix, obviamente, ao ser vendido, ele se torna também uma Matrix. Ele não deixa de ser um pensamento, ele se torna uma representação de uma cultura rentável, vendável, portanto, mediatizada, né, em cifras milionárias. Mas enfim, Saulo, boa lembrança. Eu imaginei que isso ia evocar mesmo, sempre aparece aí Matrix vez ou outra nessas reflexões. E essa outra pergunta que eu também imaginei que ela iria aparecer, não foi proposital, quando eu citei o amor e fiz uma relação platônica, porque muitos pensam, o amor platônico. Platão, ele não discute o amor nesse sentido, se é verdadeiro e se é falso. Se o indivíduo vive uma distância da realidade, isso é, portanto, amor platônico. Não. O fato é, a teoria de Platão, a verdade é puro conceito, a verdade está no mundo das ideias. Isso que vivenciamos na materialidade não é verdade, é uma ilusão. Portanto, aquele indivíduo que é apaixonado por uma outra pessoa, ele namora com aquela pessoa, só que ela não sabe, ele vive uma expressão de um amor platônico, porque o amor para essa pessoa é meramente o quê? Uma ideia, não é uma realidade. É apenas uma alusão ao pensamento de Platão, quando usamos a expressão, isso é amor platônico. Apenas faz referência à dicotomia do que é a verdade para Platão, que é a ideia, e não necessariamente a concretude. Então, a pessoa que tristemente vive amor platônico, esta não terá concretude alguma, não terá nenhuma capacidade de satisfação de seus desejos de eros. Mas é meramente uma comparação, meramente uma representação. Para Platão, o amor é aquilo que é pleno, eterno e imutável. E quando o Cristo fala sobre o amor, e assim como é afirmado na expressão joanina, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa expressão é belíssima, mas pouco compreendida por imensa ordem da humanidade. Porque estamos falando de um amor que ultrapassa valores sociais, culturais e esses comezinhos sociais, por vezes, da hipocrisia humana. Agora uma pergunta minha mesmo. No texto de Platão, que fala sobre os desejos selvagens e desagrados, teve duas palavras lá que me chamaram a atenção, que ele comenta no início, se não me engano, que são desejos não necessários, e que depois ele completa dizendo que esses desejos, a sua parte racional os doma, não os destrói. Ou seja, pelo que eu entendi, é que por mais que você tente destruir aquilo faz parte de você. Aí o que eu fiquei na dúvida é se no texto ele queria dizer mais ou menos o seguinte, que a nossa alma verdadeira, quando expressada nos sonhos que ele citou, é realmente a nossa alma, é realmente o nosso cerne naqueles sonhos, daquela forma de expressão, e que o corpo, por mais que o corpo não domine a alma, mas ele seria um meio de domar esses desejos não necessários, que seria, no caso, chegar à evolução da alma, à alma racionalizada. É esse mesmo entendimento do texto? Se puder comentar um pouco sobre isso. Quando Platão fala sobre o que é necessário e não é necessário, ele faz referência ao que é eterno e o que é o transitório. Quando ele diz, a minha alma, ela domina aquilo que não é necessário, mas não significa que essa coisa foi extinta. E aí, meu amigo, minha amiga, basta você perceber que se você vivencia minimamente os elementos viciosos que você percebe que trazem sua alma, você retorna tal como a pontos anteriores, pontos de origem, vivenciados
inumeravelmente no tempo outrora. E percebemos que esses elementos viciosos não são necessariamente apenas latentes, mas estão vivos em nós. Nós é que precisamos de vigilância constante. E a expressão cristã, que ganhou conotações religiosas, né? Orai e vigiai, é o sentido de coloque sua razão operante sempre. Porque se você entrar nas meras fruições, você começa a relativizar determinados valores e você não consegue desenvolver intentos e intenções que você de repente sonhava realizar. Eu estou falando de coisas muito práticas. Eu desejo realizar um curso, mas meu Deus, eu nunca consigo. Se você não consegue o que deseja, ou falta em você razão suficiente ou desejo verdadeiro. Platão, ele é frio, ele é racional, e a lógica platônica é ferina nesse aspecto. Falta é governo da alma, para imperar sobre as dificuldades e as transitoriedades da existência. Sandro, mas o que dizer então das dificuldades socioeconômicas, das situações que o indivíduo tem a vencer, os enfrentamentos que ele tem a realizar? Platão, de forma alguma, ele vai desenvolver reflexões que signifiquem impacto na nossa atual sociedade, que tem uma complexidade muito diferente da complexidade que era na antiga Grécia. Mas, se pudermos podemos contemporizar essa reflexão, os indivíduos que têm a vivenciar grandes labutas e grandes enfrentamentos, eles os enfrentarão. Mas, inevitavelmente, cada indivíduo sabe do enfrentamento que precisa enfrentar. E a alma é a alma de cada um. É preciso desenvolver o que está na racionalidade de cada indivíduo. Como Platão ele é idealista, e essa é a base das construções teóricas também da doutrina espírita, toda a causa, ela não advém da matéria. Mas não há como negar que a verdadeira causa, ela tem que ser trabalhada constantemente para sobrepujar-se, para sobrepujar a matéria. Caso contrário, as ordens podem estar invertidas. Elas podem se inverter. Então, a complexidade da vivência social, ela chega a mim, ela me afeta, ela tem impactações, mas para Platão, cada indivíduo vive a sua racionalidade na particularidade de sua alma. E o que permite uma comunhão com toda a humanidade é exatamente essa dimensão da racionalidade plena que está presente em toda e qualquer alma humana. Boa noite. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais desse modelo de governança, né, ou de exercício de poder dentro das cidades, em que Platão coloca o rei filósofo como aquele ideal para assumir um posto de liderança e de governança, né, em qualquer grupo social. Ao que parece, isso nunca se concretizou, pelo menos, né, nos modelos que temos visto ao longo da história no mundo. Ou seja, essa pessoa virtuosa, essa pessoa racional, ela não necessariamente é aquela que chega ao poder. E aí a minha pergunta, então, Platão não acreditava muito na democracia? A democracia não era, de fato, um modelo melhor que nós teríamos para governar, uma vez que, por meio da democracia, um rei poderia ser não filósofo e chegar ao poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas descrições do mundo espiritual em que essa meritocracia, ou esse rei filósofo, que seria talvez um espírito mais capacitado do ponto de vista moral, ele tivesse aí as condições de um determinado de exercício de poder mesmo, né, em alguma colônia espiritual. Então, quer dizer, essa visão platônica ela é mais possível do ponto de vista espiritual do que material? Platão, ele era um gigante defensário da democracia. Afirmava Platão, quando esta se degenera, ela se transforma em tirania.
Então, pelos efeitos, conhecereis as causas. É uma das ideias que podemos perceber. Quando você vê um tirano na sua mais plena execução, saiba, ali está uma alma fraca. Um indivíduo que vive os seus apetites, os seus caprichos, suas vaidades, seus interesses, sobrepujando a ordem da res pública, da coisa pública, em função da coisa privada, do interesse privado. Eu quero. E para o tirano, a tirania, obviamente, é o melhor governo que existe, porque todos farão exatamente o que ele quer que se faça. A democracia grega, ela é uma democracia participativa, diferente do que temos hoje, que é representativa. Os cidadãos livres, vale dizer, nós explicamos isso no encontro anterior, quando retratamos a República, né, no contexto ali do pensamento socrático. Portanto, a formação do grego antigo, a paideia, gerava esse cidadão para a democracia. E essa paideia grega começa a ser afetada por quem? Pelos sofistas. Platão, ele desenvolve uma luta tremenda contra os sofistas. Ele coloca expressões e palavras e frases muito fortes na boca de Sócrates, sendo, portanto, sinônimas a definir os sofistas como prostitutos do saber, porque os indivíduos pouco se importavam com o valor moral. Eu ensino os sujeitos e eles vão para a disputa, né, o debate nas ágoras, mas ele pode defender e debater uma causa que não seja necessariamente moral, de uma ordem da arete, da moral elevada. Os sofistas pouco se importavam com isso, eu apenas vendo a arte da retórica. Como o indivíduo vai usar, isso é problema dele. E assim brincamos com esta expressão e voltamos a ela. Tal como o indivíduo que vende armas. Eu não estou matando ninguém, eu apenas vendo armas, eu não puxo o gatilho, né? Então tem certas coisas que são legais, sim, elas são legais, mas não significa que elas sejam necessariamente morais. Então os indivíduos que vivenciassem uma expressão de egoísmo, de vaidade, numa expressão pérfida na vida social, essa é a clara evidência que não são reis filósofos. Ou seja, não são indivíduos que estão vivendo a moralidade num patamar da alma racional, ou da alma irascível, ou minimamente da alma concupiscível. E hoje, como é que nós temos as maiores representações políticas no nosso país? Eu não posso generalizar, obviamente, mas como se dão as maiores buscas pelos cargos políticos, pelas vinculações dos interesses, disputas de poder e tantas outras coisas da ordem social. Aristóteles acreditava na aristocracia. Tudo bem, Aristóteles é mês que vem, mas ele acreditava na estrutura aristocrática da cidade, porque o indivíduo que está bem estabelecido economicamente, ele tem tal como uma obrigação para contribuir com a cidade. Portanto, ele, como um governante balizado e moralizado que é, ele está prestando um serviço à sociedade e por isso não tem que ter paga alguma, pois ele está inclusive bem estabelecido economicamente dentro da sociedade. A pergunta que ironicamente deixamos no ar para ser respondida por cada um no silêncio de sua consciência: se abolíssemos os valores que são colocados como honorários para nossos muitos representantes políticos, verbas de gabinete, auxílio paletó e tantas outras coisas mais, é muito possível que nós não tivéssemos um sequer pleiteando algum espaço. Mas é muito possível que sim. Porque não cessaria ainda a estrutura de poder. O que poderia incitar muito mais ainda, talvez, maior intensidades em corrupções, ou buscar ganhos ilícitos, não é verdade? Mas enfim, isso é mera especulação, elucubração, mas Platão era um defensário da democracia. Para ele isso era uma coisa muito precisa, muito preciosa, muito importante, e ela era, ou seja, a vivência da ordem moralizada, ela era de uma ordem da alma racional. Por isso ele afirma sobre os reis filósofos, numa condição mais elevada, numa condição que está para além
da transitoriedade da matéria. E aí sim, se fizermos um paralelo com a nossa realidade, o que se espera realmente é que os indivíduos moralizem seus corações para que depois transforme-se a ordem social. Para uma visão idealista, isso é perfeito. É bem uma perspectiva hegeliana, do espírito humano chegar à dimensão absoluta, que estão para além da materialidade da existência, e assim colocar em execução na dimensão material. Para uma concepção de um pensamento materialista, o idealismo é um absurdo, pelo fato de que a moralidade, ela somente se desenvolverá numa correlação da experiência cotidiana, pois o indivíduo, como valor moral, ele é fruto da experiência material em que vivencia. Eu traria uma questão para pensarmos. Por que nós temos que ser tão maniqueístas nestas questões? Ou seja, 8 ou 80. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu, em sã consciência, jamais admitiria que todo elemento se daria por mera ideação, por um mero idealismo. Mas também não seria tolo em admitir que os elementos de materialidade têm grande impactação. Enfim, os dois elementos, idealismo e materialismo, têm muito a nos ensinar. Pois, se existe a reencarnação, essa é a prova mais evidente da importância da matéria para influenciar no processo evolutivo. Ninguém ousou dizer que ela é causa de um processo, mas ela faz parte dele, ela está integrada nele. O fato é que nós tentamos não chegar a uma verdade, mas nós queremos, por vezes, de maneira idealista, defender uma verdade. Portanto, nós buscamos causas para que aquela verdade seja defendida por antecipação. O nome disso chama-se dogmatismo. Isso é uma postura dogmática. E a doutrina espírita, portanto, ela é reflexiva, ela é aberta, ela é crítica. Não é à toa que ela tem por fundamento a base que é filosófica. Tem uma reflexão aqui feita pelo Alex, que ele agradece o material que você postou, Sandra, que ele achou que foi de muita importância, e ele retoma a questão do Matrix aqui numa pergunta. Seria o cara que saiu da caverna, guardado as suas necessárias proporções, aquele que escolhe a pílula azul? Que eu acredito que no filme tinha a azul e a vermelha, né? Então a azul acho que aqui resolve ver as coisas, né? Então ele fez essa pergunta, e eu só queria esclarecer, quem que tiver dúvidas, quem estiver assistindo online, pode colocar no grupo do WhatsApp, que a gente vai lendo aqui na ordem e alternando com o pessoal que está presente. Então, às vezes demora um pouquinho para ler sua pergunta, mas ela vai ser lida, tudo bem? Tudo bem, vamos trazer o cinema para cá então, não tem problema. Filosofia, a reflexão filosófica, tudo é possível. E eu gosto muito desse filme, diretamente falando aí, Matrix. A escolha da pílula azul e da pílula vermelha. Uma é da ordem de um desejo latente. A outra é da ordem de um desejo de segurança. O desejo latente é aquele de descobrir a verdade, aquilo que inquieta. É a dor pungente que me instiga, me lança e me joga à frente. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de busca de segurança, de tranquilidade, é aquilo que nos mantém presos e ligados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, com medo de sofrer, medo de errar, medo de se equivocar acerca da existência. Só cresce quem enfrenta, só cresce quem busca. A águia que não exercitar, e ela é lançada, portanto, aí pelos seus
genitores, para o seu genitor, é lançada para fora do ninho, é ali que ela aprende a voar, ou morre, mas ela aprende a voar, é nesse exercício da dureza. Portanto, a pílula que me lança a expressão da realidade, por mais árdua e dura que seja, ela é a expressão da verdadeira realidade. E eu digo verdadeira realidade, aparentemente aqui como uma redundância conceitual, mas é que por muitas vezes nós vivemos sonhos, e assim afirma Belchior: viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar. Mas há muitas pessoas que fizeram dos seus sonhos uma vida. Sonho é bom. Sonho nos instiga, nos lança, nos projeta. Mas ele não pode ser a configuração da minha realidade. Caso contrário, eu estou vivenciando uma negação da realidade em que eu estou inserido. É no árduo da realidade que nós crescemos. É no cadinho das provações, uma expressão bem cristã, né? É no cadinho aquecido que nós separamos do metal nobre do metal mais vulgar. E é ali que se separa o precioso do que é calhau, do que é cascalho. Portanto, busquemos a realidade, sem medo de ser feliz. E se eu errar, eu tenho o prazer de ter tentado. E mesmo com o erro, nós também aprendemos. Já nos ensina Piaget. Ô Sandro, essa dicotomia do Platão em relação à questão corpo e alma, e que ela se materializa de uma maneira plena na doutrina espírita, conforme ela foi estruturada por Kardec, eu fico às vezes me perguntando assim, se quando a gente pega outras tradições espirituais, como o taoísmo ou como o hinduísmo, que não trabalham a partir dessa dicotomia, percebem um ser humano mais integral, eu me pergunto se essa visão dicotômica, ela de algum modo não nos limita na nossa compreensão enquanto seres humanos na plenitude da nossa vida material, espiritual e transcendental, que aliás a física agora fala em multiversos, né? Então, sabe, nessa dimensão que talvez possa ser muito mais ampla do que a simples dicotomia corpo e alma. Essa constituição platônica da dicotomia, ela influencia duramente a nossa sociedade, né, ocidental, obviamente, principalmente porque ela tem outras expressões que vão aparecendo com grande força posteriormente, como, por exemplo, René Descartes, na modernidade, como pai da ciência moderna, é reconhecido, né, como pai da ciência moderna. Mas nós não podemos atribuir ao Ocidente apenas esse conhecimento. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que nós o estudaremos no próximo mês, encerrando esse módulo da filosofia clássica, Aristóteles não concorda com o seu mestre na dicotomia da alma e corpo. Ele fala, inclusive, que a alma ela tem uma dimensão ilemórfica, é a forma do corpo. No entanto, Aristóteles foi perseguido na Idade Média. E boa parte dos acervos de Aristóteles foram parar ali, nas Arábias. Somente depois de um certo tempo é que Aristóteles volta para o Ocidente. Nós veremos na Idade Média, e aí eu já instigo os colegas a estarem conosco, nós veremos um dos maiores filósofos da cristandade, que foi Agostinho de Hipona, a fundamentar toda a filosofia cristã em Platão. Agostinho, claramente, ele se apresenta na sua obra Confissões, nós mostraremos isso em citações, ele se apresenta como um neoplatônico. São os novos padres da igreja, portanto, são os padres da igreja da Idade Média, que são considerados novos platônicos, em que trouxeram a teoria platônica para contribuir para a construção de um pensamento. Então, nossa filosofia cristã nascente, consolidada, firmemente consolidada ali com Agostinho, a partir da oficialização do cristianismo como religião oficial do Estado romano, ela nasce com a dicotomia fundamental. Isso nos influenciou profundamente. E aí vai uma indicação de filme para o final de semana. Assistam a obra de Humberto Eco, quem puder ler o livro muito melhor, O Nome da Rosa.
ali apresenta a dicotomia platônica presente dentro de uma cultura, lutando contra o heliomorfismo aristotélico, contra, por exemplo, a beleza da poética de Aristóteles, que fala sobre a possibilidade da vivência dos gozos, dos prazeres, das afecções do corpo, da estética, fala sobre a possibilidade do riso, da alegria. Para Platão, não para Platão, para a concepção cristã, que se apossou de uma filosofia dicotômica, deu a ela uma intensidade e um peso doentio, repito, doentio, esquizoide, fez com que os prazeres, as alegrias, a vida ou como a arte não pudessem ser admitidas na ordem humana. E assim, muitos de nós espíritas carregamos essa pseudo, ideia, essa falsa ideia de que sério é aquele que é taciturno, que é a cara fechada, o semblante consternado. Esse indivíduo é de respeito. Esse indivíduo tem que aprender a rir mais, se alegrar mais. Ele pode ter a cara fechada, mas que não seja azedo, que não seja uma pessoa acre, porque nem ele se suporta. A vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais arejada. Nós podemos sim rir, nos alegrar, porque a alegria é da ordem do imutável. Alegria como tal, não o sentimento em si, né? A beleza é da ordem do imutável, do pleno, do eterno, não na sua representação, mas na sua coisa em si. Então, entendendo isto, amigo Elias, nós podemos perceber que esse ranço é muito mais nós que adotamos tal ideia, cristianizamos, a temos como sacra e vivemos uma dicotomia, vale dizer por vezes absurda, enquanto Platão, ele mostra que o fundamental ao indivíduo é saber viver bem em todas as coisas, em toda e qualquer situação. Ao passo que aí a cultura cristã entende isso como o quê? Não, eu tenho que viver aqui com a minha cabeça lá, né, no céu, ou no outro lugar, ou no, sei lá, como queiram, né, no nosso lar, ou no outro plano, e esquecendo que isto onde piso é a condição fundamental e inevitável que impactará no desenvolvimento da minha sensibilidade, vai dulcificar o meu coração e vai me trazer experiências enriquecedoras. Pois se você não concorda comigo, então você está me dizendo que o plano espiritual cometeu equívocos. Aí eu sou forçado a dizer para você, não tem equívoco, não há casuística, está tudo muito bem planejado, muito bem pensado, muito bem arquitetado. Nós é que somos dicotômicos. Mais uma pergunta para encerrarmos então. O Domingo do Rio de Janeiro fez a seguinte questão: quando Jesus falou sobre pecar em pensamento, seria uma conformidade com as ideias de Platão, que a realidade é um mundo ideal? Eu convido os colegas a pensarem comigo. Eu confesso que o exercício filosófico não é algo tão simples, porque nós somos convidados a sermos impactados naquilo que temos de mais sacro, naquilo que temos como imexível. Isso não se toca. Para a filosofia não há nada que não possa ser pensado. Qualquer coisa pode ser sim tocada. E se ela deixou de ser, como diria Parmênides e Platão, é porque nunca foi. Pela filosofia eu perdi a minha fé. É porque talvez você nunca teve, né? A filosofia não tem finalidade e pretensão de acabar com a fé de ninguém. Ela tem por finalidade trazer uma reflexão aberta e crítica. Se você de repente se percebe como um sujeito sem fé, talvez a partir de agora você possa construir uma fé verdadeira, e não apenas um simulacro do que a sociedade te entrega, você acolhe, representa teatralmente e acredita que tem uma fé. Mas enfim, quando Jesus pisa esse orbe, esse espírito crístico, ele estava dentro de uma cultura, dentro de um contexto que há 400 anos já tinha por consolidado valores e ideias cristãs, platônicas. Portanto, a linguagem, a forma de pensar,
a forma de elaborar, inevitavelmente, ela vem por Platão. E nós sabemos pela doutrina, a verdade, ela aparece pela boca de tantos, em diversas circunstâncias, em diversas épocas, em diversos meios. Portanto, quando nos convida a tomar cuidado com o pensamento, cuidar do pensar, sim, é dessa ordem de controle de uma dimensão mais elevada do humano. E eu finalizo dizendo e reforçando essa ideia, não pelo valor de uma cultura piegas, é porque isso é pecado, está aí uma palavra que deve ser abolida da alma de qualquer indivíduo se quiser chegar perto de felicidade, porque pecado não resolve nada, só nos ata ao lamaçal da culpa, que não produz nenhuma transformação. Mas sim, a ideia de arrependimento é algo diferente, é a razão que compreende que é algo equivocado e eu preciso, portanto, mudar. Então, o exercício da alma pela dimensão do pensamento é o exercício da autogovernança, para que o indivíduo possa vivenciar os seus valores mais integrais, a uma vivência mais humana, a uma vivência mais autêntica, não pelo pieguismo de não vou fazer isso porque é pecado. Se você não faz alguma coisa porque é pecado, você não faz por um valor que é seu. Você não faz por medo de um inferno ou de qualquer outra coisa parecida. Se o motivo da tua ação não está em você, você não é um sujeito livre. Portanto, seguindo a tônica platônica, seguindo a tônica nessa reflexão kantiana da expressão da liberdade, eu sou convidado a viver as afecções de minha alma numa dimensão mais elevada, na liberdade do humano, na expressão da plenitude de nossa alma, que é plena, eterna e imutável. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre Aristóteles, o Estagirita, o grande pensador que foi muito influente na Grécia Antiga, mas não era grego, e sofreu um pouco com estas questões, mas não menos importante, trouxe inúmeras reflexões, grandes impactuações, que diferentemente de Agostinho, que retoma o pensamento de Platão, Agostinho influenciará na Alta Idade Média o pensamento de Tomás de Aquino, a grande ordem do pensamento aristotélico cristão. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam aqui presentes, bem como os que nos acompanharam pelo meio virtual e aqueles que porventura nos assistirão em outro momento, que é este agora que você assiste. Nós te agradecemos aí pela companhia, pela participação. Estejamos juntos, postem seus comentários, postem suas perguntas e continuemos refletindo com liberdade e autenticidade acima de tudo, mas não menos, com tanto e grande amor no coração. Obrigado e boa noite.